Olá malta, bom dia! O vídeo de hoje é como estudar filosofia sozinho. A filosofia não é só para académicos, ajuda a desenvolver o pensamento crítico, a entender melhor o mundo e entender melhor a nós mesmos, que é sempre muito importante. Então, como fazê-lo sozinho sem ir à universidade a uma licenciatura? Porque essa é a maneira principal de estudar filosofia, não? Ir à universidade, fazer a licenciatura. Mas não, vamos ver como podemos fazer sozinhos desde as nossas caixas. O primeiro passo de estudar filosofia sozinhos é entender certos pontos-chave. O primeiro é que a filosofia é mais de fazer perguntas que de respondê-las. Muitas vezes em filosofia dizemos que os estudos que estamos a fazer e todas estas análises não dão exatamente respostas, mas levam a fazer melhores perguntas, que pode parecer não é muito útil, mas sim é. A filosofia não pode dar respostas definitivas porque a verdade absoluta ou não existe, ou se existe não está dentro do nosso alcance de conhecimento. Muitas vezes os currículos normais da filosofia o que fazem é ensinar os autores como opostos. Por exemplo, Descartes contra Hume, Platão versus Aristóteles. Isto é útil porque mostra como muitas vezes a dinâmica do pensamento é a pessoa diz A, a pessoa diz o contrário de A, e a realidade falam de muitas coisas e não todas são contrárias umas às outras, mas o diferir nos pontos fundamentais, pois chegam a conclusões muito distintas, ou às vezes nem isso, porque em alguns temas pontos opostos podem chegar a conclusões similares ou idênticas. Então, isto que a análise e os sistemas de pensamento é uma coisa muito interessante e que ajuda muito também o desenvolvimento pessoal e a entender o mundo, e por isso estudar filosofia é uma grande ideia. E depois temos uns conceitos básicos que temos que conhecer, como metafísica, ética, epistemologia, já disse ética, política, moral. O melhor para isto é conseguir um livro introdutório de filosofia, ou um pequeno dicionário de termos filosóficos. O vocabulário filosófico é muito importante porque, por exemplo, julgamento em filosofia não é o mesmo que o julgamento normal. A crença, opiniões, utilizam-se de maneiras distintas dentro do campo da filosofia do conhecimento ou epistemologia, de como conhecemos as coisas e se podemos conhecê-las. O seguinte passo seria ter um livro introdutório. Muita gente recomenda O Mundo de Sofia, do Justin Gardner. Eu li, está bem, mas eu não acho que seja a melhor introdução se já é um adulto. Então, para as crianças está muito bem, mas para adultos eu acho que, se calhar, é um bocadinho demasiado básico. Eu iria mais por um livro orientado a gente um bocadinho mais adulta. Por exemplo, algo tipo Uma Breve História da Filosofia ou Pequena Introdução à Filosofia. Há tantíssimos livros e muitos são bons porque são, introdutórios. Eu convido-os a buscar um que pareça a vocês tenha mais interesse. E começar por um destes pequenos livros introdutórios à filosofia é uma muito boa ideia. Primeiro de tudo, para ver se gostades. E segundo, para ter um entendimento geral de o tipo de coisas que os vais encontrar pelo caminho. O seguinte ponto para estudar filosofia sozinho, para mim, é um dos mais importantes. Não é necessário, não tens que fazê-lo assim. Estudar os filósofos em ordem cronológica. Em primeiro ponto, a realidade é que quanto mais antigo o filósofo, mais fácil de ler o texto. Como a regra geral, depois está, por exemplo, Albert Camus é bastante fácil de ler, mas Heidegger não é fácil de ler. Depende um bocadinho do filósofo, mas em geral o que são os filósofos mais clássicos, quanto mais antigos, mais fácil de ler. Se queres começar por Tomás de Aquino ou Hegel, é uma decisão pessoal, mas eu recomendo começar pelos filósofos clássicos gregos porque eles foram os que começaram no método filosófico e muitos dos livros de filosofia posteriores, pois bebem dessa fonte originária grega. E depois os textos são muito mais acessíveis. E o seguinte ponto seria estudar os filósofos, os principais, os mais conhecidos, porque eles são as fontes principais de muitos filósofos mais contemporâneos e também, pois, utilizar os métodos que estamos a utilizar agora. Então, se tu lês um livro de filosofia mais contemporâneo, não tenhas ideia do que diz Nietzsche, pois vai ser um bocadinho mais difícil. Podes ler, mas vais estar a perder muito contexto e muita informação pelo meio, então eu não o recomendo. Então, fazer um currículo básico para o mesmo dos filósofos assim, mais importantes da época, dos inícios dos gregos, até pois a atualidade, basicamente.
Além de que é um bocadinho difícil na atualidade ver quem são os filósofos que vão ficar relevantes em 100 anos, porque vivimos no presente. E senão, gente, volumes de história da filosofia existem tantos, até resumos maravilhosos do que dizem a maior parte dos filósofos. Então, se tedes um interesse mais histórico, caso qualquer coleção de história da filosofia, que se chamam-se assim, história da filosofia, têm não sei quantos volumes, depende do escritor, também são muito bons, se não quer dizer diretamente o autor-fonte. Depois de estás a ler um autor em particular, por exemplo, Platão, e queredes ter um entendimento um bocadinho mais profundo, antes ou depois de ler Platão, podes ler Introdução a Platão. Todos os filósofos clássicos, não clássicos da época clássica, os mais conhecidos, os mais estudados, têm livros introdutórios, que é maravilhoso se queredes estudar sozinhos. Então, não estou entendendo bem Aristóteles. Introdução a Aristóteles. Também há versões de universidades famosas como os de Oxford ou Cambridge, etc. Mas há muitíssimos. E para ter uma ideia geral de Aristóteles, pois ledes Introdução a Aristóteles e vades ver, e depois, se queredes, podedes ler Aristóteles. O seguinte ponto muito importante é ler os textos de formativa. Em filosofia, em particular, estar sempre a fazer perguntas é essencialmente fazer uma estrutura de comentário de texto de todos os textos. A estrutura de comentário de texto, introdução, contexto, que está a dizer o texto, quais são as teses principais, é dizer, quais são os pontos dos que parte o texto, depois pontos a favor, pontos em contra, as citações desta pessoa para este ponto, desta outra para isto, e analisa cada posição, ou não analisa, às vezes sucede, e depois a que conclusão ou conclusões chega ao autor. E depois de ter tudo isto analisado com notinhas, anotações, 5 cores, se queredes, podedes começar a reflexionar sobre o que o texto os está a contar. E depois fazer um pequeno comentário, não tem que ser tampouco muito longo, mas do que está a suceder no texto e o que os vai ajudar mais a realmente entender o que está a suceder e como os argumentos estão a interagir uns com os outros, que é muito importante no processo de estudar filosofia. E depois, conteúdo complementar, pois hoje em dia, podcasts de filosofia, vídeos de YouTube, cursos online gratuitos, há tantos materiais. Eu principalmente recomendo livros porque são conteúdos difíceis, então acho que ler ajuda mais porque podes tomar-te tudo o tempo que queiras, mas eu sei que há gente que aprende melhor ouvindo coisas e escutando podcasts. Então, se só desde a equipe aprender escutando, totalmente bem, há muitíssimos podcasts. O que sim, sempre é o melhor e essencial ir às fontes principais. Aprender filosofia sem ler não é possível porque todos os textos, pois, estão livros ou audiolivros. O último ponto seria participar em discussões. Filosofia se aprende debatendo ideias. Se sois introvertidos como eu acho, defendo os meus caminhos dizendo que essencialmente ler o livro é ter um debate com o autor. É escrever um comentário de texto e debater também, então pois não falta um debate em pessoa, mas se queredes fazer um grupo de gente interessada na filosofia e debater entre vocês também é muito, muito bom e muito, muito produtivo. Erros de principiante que estuda filosofia. Quer entender tudo a primeira vez? Não. Não vai suceder. Os livros são difíceis, têm muitas capas, muitas coisinhas, detalhes pequenos. A ler um livro, muitas vezes, ao longo do tempo, com os conhecimentos que ides adquirindo pelo meio, é uma das maiores maneiras de estudar verdadeiramente filosofia, porque ler o livro com 15 anos, com 25, com 35, com 50, não é a mesma experiência. É tão importante revisitar os textos. Isto leva muito tempo. É verdade, mas eu quero dizer-vos, quando eu estava na licenciatura, havia gente que estava interessada em especializar-se em estética. O professor disse, especializar-se em estética leva 8 anos, ou seja, 4 de carreira, 4 de licenciatura, mais 8 anos só de estudar estética. Eu sei que vivemos uma época que as coisas têm que ser rápidas, os vídeos virais, como é aprender um idioma em 3 meses, como é ser esperto em 6 meses. A realidade é que a qualidade das coisas atualmente é bastante baixa, então tu podes trabalhar e fazer coisas aprendendo rapidamente, mas o que é ser um especialista é ter um conhecimento profundo, detalhado e matizado do tema. Leva anos, leva
experiência de vida, experiência de leitura, experiência de conhecimentos, de ver como ocorre a história no presente e no passado e o que pode suceder no futuro. Sei que estou sempre a dizer o mesmo, mas aprender leva tempo, é normal, e não hay que sentir-se mal por ter que revisitar os textos, ler muitas vezes, ter opiniões distintas ao largo da vida. O segundo erro é ler muitos textos complexos em base inicial. Eu conheço gente que decidiu não estudar a licenciatura de filosofia por razões óbvias, mas gostava muito e decidiu ler Kant no tempo livre. Eu gosto muito de ler Kant no tempo livre e outros filósofos, mas empezar por Kant é um bocadinho hardcore. Eu recomendo, pois, empezar cronologicamente ou por textos introdutórios, porque vai ajudar-vos muitíssimo. E o último erro principal é ficar preso em apenas no autor e não experimentar pontos de vista distintos, porque isto é o ponto essencial da filosofia. É muito fácil, é muito fácil. Falei disto no outro vídeo, mas ouvi essa confirmação. É tão fácil, é tão cômodo para nós dizer: começo o livro, estou de acordo, já está, gosto deste livro, gosto este autor fala bem deste outro autor, confirmam todos que o que eu já penso ou eu já gosto, então pois vou ler istos. É difícil abrir o livro e o autor pense o contrário que vocês pensam e continuar lendo e tentar ser crítico. É muito difícil, mas realmente vale a pena. É um dos pontos fundamentais de estudar filosofia, ver as diferentes opiniões, ver como são diferentes, que têm em comum. É um dos pontos principais da filosofia, se não o ponto principal da filosofia. Ver os diferentes textos, os diferentes argumentos, ver que têm em comum, que não têm em comum, a que conclusões chegam por estar ou não estar em comum. É o processo filosófico, essencialmente. Então, pois, é inevitável, é o mais recomendável. Isto é tudo por este vídeo. Espero que gostarem. Adoraria ler os seus comentários se estão tentando aprender filosofia ou se fazem a licenciatura ou o que vocês queiram. Gosto tanto de ler os comentários. Se querem deixar algo comum, muito obrigada por ver o vídeo e até a próxima.